Boa noite, é uma alegria poder recebê-los aqui no nosso culto virtual desta quarta-feira. Que Deus possa nos abençoar e que o estudo da Palavra de Deus possa encher o nosso coração de alegria e da certeza do amor de Deus. Você pode ouvir ao fundo aí, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Um lindo hino, o hino de número 500, né? Que nos aproxima mais do nosso Deus. E como já é de costume, coloque aí o seu pedido ou o seu boa noite e eu estarei aqui sabendo que você está conosco. A Nelly lá de Rio Claro, bem-vinda. O André já está conosco também, o Pedro, a Denise. Quem coloca alguma coisa aí na nossa live, alguma mensagem, eu consigo visualizar aqui. Se não, você que não se identifica, Deus te ama do mesmo jeito, eu só não posso mencionar você, ok? E você pode abrir também um canal para que outros sejam alcançados por essa mensagem. Se você convidar algumas pessoas para a sua sala de vídeo. Então curta a nossa página, a página aqui da Igreja Central de Mojimirim, e também aproveite para oportunizar a outras pessoas para que ouçam também a mensagem dessa noite. Boa noite, Ellen, Beth, que está conosco, Maria José, são todos bem-vindos aqui para compartilharmos juntos a palavra de Deus. Rodrigo, vamos orar com certeza pela sua vida espiritual. Marlene, que vai chegando também. E eu quero começar aqui, antes de qualquer coisa, lendo o comecinho do Salmo 103, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então é esse Deus em quem nós cremos, em quem nós confiamos, para nos ajudar na passagem desse período complicado. Bem-vindo Leila Krieger também, que está conosco, Cecília, com certeza estamos juntos aqui com o mesmo desejo de que Deus esteja em nossa vida e possa atender às nossas orações. Mande o seu pedido aqui pela live e nós vamos assim compartilhar e vamos orar juntos, pedindo a Deus as bênçãos sobre o seu pedido, sobre a sua necessidade. A Aline também está conosco, bem-vinda. De maneira especial teremos aqui um momento para expor a nossa vida, as nossas dificuldades para o nosso maravilhoso Deus. E esse Deus que sabe, esse Deus que vê todas as coisas, vai atender às nossas súplicas sem dúvida nenhuma. Boa noite, portanto, a vocês que estão conosco, e Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Nessa noite em especial estaremos orando pelo irmão Marcos Cunha, um dos nossos líderes do Maria Beatriz. Ele está enfrentando aí um diagnóstico de um problema de saúde e de maneira especial ele solicita que oremos por ele, principalmente agora para o encaminhamento e que tudo possa dar certo de acordo com a providência divina. Bem-vinda Patrícia, Jane, boa noite. A Alessandra está assistindo conosco também. Que Deus realmente abençoe você. E dessa maneira nós estaremos aqui orando também pelo pai da Marlene, que está com algumas dificuldades para receber, eu imagino, aposentadoria ou alguma ajuda do INSS. Reginaldo, bem-vindo. O tema dessa noite é um tema especial, tem por título O Deus que nos surpreende. E essa live vai ser bem mais curta, porque estamos no meio da semana, e é um momento aqui de nós nos unirmos neste culto do poder. Um culto online, um culto virtual, mas com as bênçãos de Deus, com certeza, para todos nós. E aproveitamos para saudar também o Eduardo Botelho, o irmão Brás, que também está conosco. Que Deus esteja na vida de cada um de vocês.
a humanidade sempre necessitou conhecer mais a respeito de Deus. Daí muitos, inclusive, produzirem os seus próprios deuses. Nós sabemos que sempre o conhecimento de Deus foi dividido com muitas pessoas de muitas nações que não eram tementes a Deus, que tinham os seus muitos deuses, eram politeístas, e até hoje existem religiões que são politeístas e, portanto, têm muitos deuses. Inclusive, o hinduísmo, alguns chegam a dizer que eles possuem 1000 deuses diferentes. Um para cada uma das necessidades humanas, às vezes até mais de uma. Então a gente pode ver que a necessidade de ter alguém em quem confiar é real e isso vem acompanhando a humanidade ao longo do tempo. Mas para nós que cremos no Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, dos profetas, dos apóstolos, nós que somos cristãos, nós sabemos que a providência divina tem mantido um povo fiel ao longo dos tempos. E nós somos os descendentes espirituais desses que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Portanto, nós prosseguimos em nossa observância a tudo aquilo que Deus nos ensina e que Deus nos orienta. E esse é o Deus que sempre nos surpreende com a imensidão do seu amor e especialmente ao enviar Jesus Cristo para nos salvar, para nos redimir. E esse é um Deus que vai além da lógica humana. Muitos querem colocar Deus no seu laboratório próprio ou na sua pobre maneira de compreender a vida e o universo. Não é possível. Quando nós vemos que Deus, ele chamou Davi de um homem segundo o seu coração, nós começamos a entender de que como Deus vê o homem não é a nossa maneira de ver. E eu fico feliz porque nós seremos julgados por esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso, que tem um cuidado especial com cada um de nós. O tema dessa noite, base, está em Mateus, no capítulo 11, o verso 25. É um tema bastante conhecido e, com certeza, muitas vezes você já meditou sobre ele. Jesus, ele deixou claro que em sua missão aqui nesse mundo, ele tem algumas pessoas de maneira especial para abençoar, para ajudar. Verso 25 diz: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse texto fala a respeito dos pequeninos. Não estamos falando pequeninos em tamanho, estamos falando em pessoas que não se consideram superiores, pessoas humildes, como você, como eu, pessoas simples que temem a Deus e aceitam que a vontade de Deus seja realizado em seu viver. Esse mesmo Jesus, ao olhar para os pequeninos, como nós, ele disse no verso 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse texto tem confortado a vida de muitos dos filhos de Deus, porque todos nós enfrentamos lutas, provações, preocupações, e é quase impossível alguém, nos dias em que nós vivemos, da pandemia, não termos algum tipo de preocupação, ou até mesmo temor quanto ao presente e até mesmo quanto ao futuro. É para todos nós que Jesus, mais uma vez, faz esse convite cheio de amor e de alguém que nos conhece intimamente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É em Cristo que nós devemos depor a nossa fé, devemos depor as nossas preocupações.
e é Ele quem tem o poder para responder todas as nossas dúvidas e ansiedades. Ele é o Deus dos pequenos. Como ele diz, as grandes verdades não foram reveladas necessariamente para pessoas consideradas sábias ou as pessoas importantes segundo a visão do mundo, mas para aqueles pequenos que estão dispostos a entender a vontade de Deus, o plano da redenção em sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 66, nós encontramos um momento crucial no ministério de Cristo. E esse momento foi o momento em que, no verso 66 do capítulo 6 de João, nós lemos as seguintes palavras: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Já imaginaram? Chega um momento de crise, um momento de dificuldade, e Jesus começa a ver que as multidões, elas diminuíram sensivelmente. Agora, aqueles que outrora se maravilhavam com suas palavras, ao ouvirem que eles precisam tomar a sua cruz, que eles vão enfrentar lutas e problemas, essas pessoas agora começam a rejeitar os seus ensinamentos e o abandonam, o deixam sozinho. E então Jesus pergunta aos seus mais próximos colaboradores, aos seus discípulos, verso 67, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Em momentos de dificuldades, em momentos de problemas, a quem vamos recorrer? A resposta está aqui. Pedro, inclusive Jesus depois, ele diz claramente, Pedro, o que você está dizendo, esse testemunho é obra do Espírito Santo no seu coração. E o mesmo Espírito Santo está agora falando ao teu e ao meu coração. A quem iremos? Iremos buscar a nossa segurança nos valores materiais? Iremos buscar a nossa segurança na medicina? Iremos buscar a nossa segurança nos líderes, seja municipal, estadual, do nosso país ou até os líderes mundiais? Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós podemos depositar a nossa fé e a nossa confiança. Pedro fala a respeito disso com muita convicção. Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido a Jesus. Querido amigo, querido irmão, você também foi alcançado por esse maravilhoso Deus. E Ele, mais uma vez, quer que você deposite a sua fé e a sua confiança tão somente nele. E dessa maneira, Jesus enfrentou muita oposição. Em João, no capítulo 7, o verso 5, inclusive está aqui na minha Bíblia, nós temos a menção, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Imaginaram? Até mesmo aqueles que haviam compartilhado ali a mesma casa, o mesmo lar, não acreditavam que Jesus realmente era o Filho de Deus. Portanto, naquele tempo já existia oposição, já existia um desvirtuamento daquilo que realmente importa. Mas os discípulos, liderados por Pedro, todos eles agora meneiam a cabeça, dizendo, sim, Jesus, nós cremos, tu és o Filho do Deus vivo. Nós temos crido, nós temos te conhecido. Você, querido amigo que me ouve, querido irmão, você também tem crido em Jesus, você tem aceitado a Jesus. E Ele não vai desampará-lo nessa hora. Deus vai trazer paz e conforto ao seu coração, porque Deus é aquele que vê, aquele que ouve, aquele que sabe todas as coisas. E Ele se revela a nós em cada momento de nossa vida. Jesus não ficou desanimado com a fuga de algumas pessoas que não criam nele. Jesus, ele focou naqueles que haviam realmente crido e o conhecido. Deus olha com carinho não para aqueles que se consideram entendidos, não para aqueles que se consideram sábios. Deus olha com carinho para aqueles que o aceitam de coração e de alma.
aqueles que são pequeninos aos olhos do mundo. Deus nos livra do julgamento das pessoas, porque Ele sabe que muitas pessoas vão nos julgar e, inclusive, de alguma maneira, vão achar até que nós somos tolos ao acreditar, ao seguir a um Deus que nós não podemos ver, não podemos tocar fisicamente, mas nós podemos sentir a sua proteção e as suas bênçãos em nossa vida. Mateus 11, verso 28 diz: aprendam de mim, aprendam de mim. O meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Tudo aquilo que nós depositamos em Jesus é leve. Não é leve para nós, é leve para Ele, porque Ele é poderoso, Ele conhece a nossa debilidade. E o convite dele é extensivo a todos nós. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É interessante que, nesse ponto, Jesus menciona, faz uma conexão com um outro momento do seu ministério que nós conhecemos muito bem. Quando Jesus proclamou as chamadas bem-aventuranças. As bem-aventuranças foram para dar fé, para gerar confiança naqueles que se consideravam até mesmo distantes da providência e das bênçãos divinas. E em Mateus, no capítulo 5, onde encontramos as bem-aventuranças, nós relembramos as palavras de Jesus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você que se considera pequeno, você que se considera o menor no reino de Deus, Jesus diz para você: feliz é você, porque você crê, porque você confia em Jesus como o autor e consumador da tua fé, porque nosso será o reino dos céus. Verso 4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nos momentos em que nós não vemos saída para as nossas debilidades, para os nossos problemas, nós chegamos a chorar, mas há alguém que pode verdadeiramente nos consolar, e este é o nosso Deus maravilhoso. A Bíblia ainda diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso não é ser uma pessoa boba, ser manso é confiar em Deus, é ver além das circunstâncias da vida, ver que há um Deus que tem uma promessa maravilhosa reservada para nós. Eu voltarei outra vez e vou conceder a vocês a nova terra, a nova Jerusalém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Neste mundo nem sempre nós alcançaremos a justiça. Quantas pessoas já foram presas injustamente? Quantos já foram prejudicados de forma injusta? Mas a palavra de Deus diz: felizes aqueles que têm fome e sede da verdadeira justiça, porque estes alcançarão a verdadeira satisfação desta fome, serão fartos, a palavra de Deus nos diz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nesses dias em que vivemos, ser misericordioso é olhar com carinho, é olhar com afeto para aqueles que estão enfrentando lutas, quem sabe, maiores do que as nossas. Quando você reparte as bênçãos de Deus ou aquilo que você tem e ajuda outras pessoas, outras famílias, você está sendo misericordioso. E veja, esse sentimento é um dom que Deus coloca em nosso coração. Aqui em Mojimirim, nós estamos realizando o drive-thru solidário. Sábado agora, no próximo sábado, nós teremos a oportunidade de contribuir com 1 quilo, com uma sacola, com uma cesta básica para ajudar os pobres e necessitados e aqueles que estão desempregados. É uma forma que nós temos de ser as mãos de Deus estendidas para ter em nosso coração o mesmo sentimento de misericórdia que Deus tem para conosco. Verso 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O que é uma pessoa limpa de coração? É alguém que confessa os seus pecados a Deus
e reconhece que Deus pode nos purificar, pode nos limpar da nossa pecaminosidade, porque os limpos verão a Deus. Nós o veremos muito em breve, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No meio às contendas, às discussões, até mesmo políticas, nós devemos levar esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo para quem verdadeiramente pode atuar acima de toda a autoridade constituída aqui na terra, que é o nosso Deus. Nós devemos sempre mencionar: Deus está acima de todos os líderes, de todos os que se pensam serem grandes aqui na terra. Deus, Ele está acima e a vontade dEle prevalecerá hoje e sempre. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quantas vezes não fomos incompreendidos pela fé que possuímos, pelo Deus que seguimos, pelos mandamentos que procuramos obedecer? Mas a palavra de Deus diz que os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Querido amigo, querido irmão, é teu o reino dos céus. E você em breve poderá tomar posse disto que Deus já reservou para todos nós. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e até mesmo mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se aproxima rapidamente o momento em que nós receberemos o galardão. Esse galardão será nos concedido pelo nosso maravilhoso Deus, a todos aqueles a quem Ele considera os pequeninos desse mundo, aqueles que, não vendo virtude em si mesmos, se colocam inteiramente nas mãos de Deus. Ainda leio o verso 12, que diz assim, o verso 12 do capítulo 5, né, que diz que nós devemos estar felizes e até exultar, porque o nosso galardão é grande no reino do céu. Então, dessa maneira, nós devemos estar felizes mesmo diante de dificuldades, porque nós temos algo em que nos escorar, nós temos alguém para nos amparar. É aquele que disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou cuidar de você. O socorro vem do nosso Deus. E eu quero relembrar com vocês agora o Salmo 121, um dos salmos maravilhosos da palavra de Deus e que eu aprecio bastante, e eu tenho certeza que as palavras dele, mais uma vez, vão ser como um bálsamo na tua e na minha vida. O Salmo 121 diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nos dias do salmista, e mesmo em dias posteriores, as pessoas sabiam que o templo estava num monte. E ali estava a morada de Deus. Então eles olhavam para o monte onde estava a presença visível de Deus. Hoje, nós não precisamos olhar para uma construção física, até porque nós sabemos, pela própria palavra de Deus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Deus está aqui comigo e está com você aí onde você está me vendo e ouvindo. Portanto, você pode se dirigir os seus olhos, como o hino que ouvimos no começo dessa live, dirija os seus olhos a Deus. Dirija os seus olhos a Deus. Então, elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta está respondida no verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não há dúvida nenhuma que, diante das dificuldades, dos problemas, nós podemos confiar em alguém que está pronto a nos alcançar através da sua mão poderosa, porque Ele é aquele que fez o universo, fez o céu e a terra, e que nos amou mesmo antes de nós existirmos como uma pessoa aqui nesse planeta. Então, o nosso socorro, nós sabemos de onde, e só de onde podemos verdadeiramente confiar. O nosso socorro vem do Senhor, aquele que é o Criador, aquele que é o mantenedor da vida, da nossa vida e da nossa fé.
o meu socorro vem do Senhor. Então, diante de alguma perturbação, de alguma preocupação, você deve dirigir os seus olhos para onde? Dirija os seus olhos para Deus. Olhe para Deus. Clame a Deus e o socorro virá imediatamente. O verso 3 diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dorme aquele que te guarda. E mesmo quando estamos dormindo, Ele vela por nós. Ele envia os seus poderosos anjos, como o Salmo 34 diz, né? Esses poderosos anjos que se acampam ao nosso redor para nos guardar de todos os males, de todos os perigos. Deus é soberano sobre todas as coisas e nada acontece sem a permissão dele. Aqui está algo em quem podemos verdadeiramente depor a nossa confiança. O inimigo não tem poder sobre nós, ninguém e nada tem poder sobre nós sem que Deus permita. E quando Deus permite algo em nossa vida e nós aceitamos o propósito de Deus, ele funciona em nosso viver. De tal maneira que a sua vontade prevalece a despeito de qualquer intervenção humana, de qualquer circunstância humana. O verso 4 confirma isso. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então quem cuida de nós, quem cuida da nossa casa, quem cuida do nosso emprego, quem cuida de tudo que tem a ver conosco, é o guarda de Israel. E esse guarda não dorme. O que significa isso? Que ele está conosco 24 horas, ininterruptas. Enquanto você fecha os olhos, Deus continua com os olhos abertos. E ele está com a sua constelação de anjos. A Bíblia fala em miríades, milhões de anjos que estão sob a autoridade divina para nos socorrer, para nos atender em nossas necessidades. Então, nenhum pedido nosso chega no céu e diz: não, agora não, já tem muita gente na fila, você precisa esperar. Não, o nosso Deus está sempre pronto a nos atender imediatamente. Eu gosto sempre de lembrar que enquanto Daniel orava a Deus, ele não tinha terminado a sua oração. Um anjo se coloca ao seu redor e diz: Daniel, eu estou aqui por ordem do Deus eterno, para responder às suas preocupações. Queridos, é esse Deus que está conosco. É esse Deus que está te ouvindo. É esse Deus que está junto com você, enfrentando as lutas, as dificuldades da vida. E esse Deus continuará ao teu lado. Por quanto tempo? 24 horas. E amanhã também. E depois de amanhã. E no meio da pandemia, Deus está conosco. E daqui a um ano, não importa quanto tempo, o que nós precisamos ter a convicção é que Deus, esse Deus, o Deus de Israel, o guarda de Israel, ele está conosco. O verso 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então é esse Deus que controla, que tem sob o seu comando todos os astros, todos os mundos, todo o universo. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida até mesmo sendo a nossa sombra. Interessante isso, né? Você pode estar andando e nem vendo, mas Deus está ao seu lado, Ele está te protegendo. Muitas vezes a Bíblia fala sobre as suas asas estarás seguro. Eu fico imaginando um Deus, através dos seus anjos, vários anjos ou um anjo com as suas asas fazendo sombra sobre nós. O que significa isso? Nos protegendo de qualquer coisa que possa vir, seja à nossa direita, à nossa esquerda, por trás, pela frente e até mesmo por cima. A proteção de Deus é completa. Ela nos alcança em todos os setores da nossa vida, porque Deus sabe que precisamos dessa proteção em cada momento do nosso viver. Deus está próximo de nós. A Bíblia diz: o Senhor é quem te guarda. Ele está próximo, ao alcance de uma oração, como aqui nós estamos aqui juntos e daqui a pouco oraremos pelos pedidos. Aproveitando, fazendo um intervalinho, coloque o seu pedido aqui. Não precisa dizer, se quiser, a razão, mas coloque o seu nome. Pastor, ore por mim, ore por
um ente querido, alguém que está enfrentando uma prova, e ao final dessa live nós vamos nos unir como povo de Deus para orar e interceder por todos os pedidos que forem apresentados. Deus está cuidando de nós, Ele está muito próximo, participando da nossa vida e ficando bem pertinho de cada um de nós, inclusive quando enfrentamos provas e dificuldades. Deus está nos conduzindo em todos os momentos. A Bíblia diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nada vai interromper. De dia o sol, de noite a lua. Eu gosto de lembrar que quando o povo de Israel estava no deserto, sob aquele sol inclemente, né? Deus proveu uma nuvem de sombra para os protegê-lo, para mantê-los de uma forma mais confortável. Na nossa luta do dia a dia, Deus ainda continua sendo aquele que pode prover uma nuvem de sombra, uma nuvem de certeza, para nos dar a paz que tanto precisamos para enfrentar alguns momentos difíceis da nossa vida. A Bíblia ainda diz no verso 7 do Salmo 121, o Senhor te guardará de todo mal. Quando a Bíblia diz guardará de todo mal, significa o quê? Tudo, absolutamente todas as coisas. Então, a minha preocupação pode não ser a tua preocupação pode não ter nada a ver com a minha, mas o fato é que Deus nos guardará de todo mal. Então, se você precisa de saúde, Deus sabe que você precisa de saúde. Se você precisa de emprego ou de recursos, Deus sabe que você precisa de recursos. Se você precisa de paz, Deus sabe que você precisa de paz. E quem sabe você está ansioso, estressado, você está numa quarentena. Eu também estou na quarentena e não vejo a hora de passar isso. Gostaria de estar agora num púlpito olhando para vocês e vendo a reação de cada um. Saudade dos irmãos, eu tenho certeza que você está com saudade da igreja também, mas agora é momento de ficarmos na nossa igreja familiar, para que, quem sabe, a gente possa ter mais tempo ou ter mais oportunidades para dizer: este é o nosso Deus. Eu vou continuar crendo e depositando a minha fé nesse Deus, que agora, mais do que nunca, é o único em quem eu posso verdadeiramente confiar. É Ele que te protege e te guarda de todo o mal. A Bíblia diz aqui, guardará a tua alma. É o que mais nós precisamos. Porque uma vez que sintamos a proteção de Deus em nossa mente e em nosso coração, não vamos temer nada. Vamos simplesmente descansar na certeza de que nós estamos nas mãos, nos braços poderosos do nosso Deus. O verso 8 diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, o cuidado de Deus, esse Deus que nos guarda de todo mal, nos guardará para sempre. Hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Tem pessoas preocupadas, como que vai ser esse ano? Quem sabe preocupada, como é que vai ser a minha vida? Você é protegido de Deus. Você está sob a guarda daquele que não dorme nem de dia, nem de noite. Aquele que tem o universo sob as suas mãos e sabe daquilo que precisamos e vai cuidar de você nesses momentos em que realmente nós nos sentimos até mesmo temerosos. Ao passar pelas dificuldades, eu sou guardado por um cuidadoso Pai. Assim como um pássaro aninha os seus filhotes no ninho, salvos do perigo, esse é o Deus que nos protege sob as suas asas poderosas de amor. Ele é o Deus onisciente, sabe todas as coisas. Ele é o Deus onipresente, está em todos os lugares, está com cada um daqueles que estão me vendo e ouvindo nessa noite. Ele está ao teu lado. Ele é o Deus onipotente. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para que Ele faça ou decrete a respeito de cada um de nós. Ele está em todos os lugares. Ele ouve a súplica de todos os seus filhos e, portanto, não precisamos temer. Não precisamos nos preocupar, devemos fazer a nossa parte,
porque temos um Deus que vai cuidar de nós em todas as circunstâncias da vida. Ainda aqui, um pouquinho para frente, no Salmo 142, eu falo desse salmo porque a Bíblia diz que esse salmo de Davi, ele escreveu quando estava na caverna. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, de todas as formas. Saul queria tirar a sua vida. E Davi, muitas vezes, só escapou, e ele reconhecia isso, pela providência divina. Então, Davi, ali naquela caverna, você pode imaginar o que significa estar numa caverna, com escuridão, com receio. Quem sabe o próprio rei ou os seus guardas poderiam imaginar que eles estavam ali dentro, entrar e tirar a vida dele e de seus homens. E Davi escreveu esse salmo em momentos de aflição, em momentos de pressão psicológica, pressão pela sua própria sobrevivência. E ele diz aqui, no Salmo 142, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Veja, o sentimento de alguém que está oprimido, o sentimento de alguém, como no verso 3 diz, quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Então, quando alguém está desanimado, será que estou falando para alguém que está desanimado? Será que estou falando para alguém que está sendo pessimista? O seu pessimismo está baseado apenas na visão dos problemas, na visão do que temos que enfrentar pela frente? Começamos o estudo nessa noite dizendo que nós devemos elevar os nossos olhos para Deus. Então devemos olhar para cima. Deus está acima de todas as consecuções humanas. Deus está acima da política. Deus está acima dos planos maquiavélicos. Deus está acima até mesmo do inimigo e de seus planos de destruir o povo de Deus. Portanto, elevo os meus olhos para cima. E Davi, ele diz, eu estou expondo aqui a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, eu fico desanimado, eu fico verdadeiramente enfraquecido, sem ânimo, desalentado. Se você é um desses, bem-vindo ao time, bem-vindo ao grupo, porque são muitos. Davi então diz, conheces a minha vereda, conhece a minha vida, Deus sabe o momento em que estamos vivendo. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Se você olhar ao redor, se você olhar para as circunstâncias, você não vai encontrar o refúgio. Ele ainda diz no verso 4 aqui, ninguém que por mim se interesse. Será que você está solitário? Será que você está pensando, puxa, estou sozinho nesse mundo? Será que alguém que está me ouvindo está nessa situação? Não sei, mas Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A cada um de nós, Davi diz, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Aqui Davi renova a sua fé naquele que está olhando para ele lá no fundo de uma caverna, pressionado, debilitado, né? Como ele diz, esmorecido. E ele renova a fé naquele que verdadeiramente pode nos produzir a certeza do seu cuidado e do seu amor. Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. E eu quero concluir com algumas palavras do Salmo 143. O Salmo 143, outro salmo de Davi, diz o seguinte, você pode encontrar aí na sua Bíblia, né? O Salmo 143, que diz assim, verso 1, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. É esse Deus que responde-nos de acordo com a fidelidade dele. Ele é fiel. E ele é um Deus fiel eternamente. Aqui no Salmo 143, nós lemos no verso 4, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito. Ele usa a mesma linguagem do salmo anterior.
ele fala de desânimo. Nós enfrentamos esses problemas. Com o passar da nossa vida, de eventos que ocorrem em nossa vida, nós ficamos com o coração turbado. Final do verso 4. E então Davi diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. É aqui que nós precisamos renovar a nossa fé. Ao nós olharmos para o passado, nós podemos ver como Deus já cuidou de cada um de nós, de como nos trouxe até aqui. Esse mesmo Deus continuará cuidando de cada um de nós. E Davi diz no verso 6, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. A todos aqueles que estão esmorecidos, desanimados, agora é o momento de você ser vivificado. O verso 11 diz, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite, querido irmão, querido amigo que me ouve. E Ele faz. Ele é real. Ele é verdadeiro. Ele nos vivifica. O que significa vivificar? Significa reanimar, renovar as promessas de Deus em nosso coração, é ter uma vida de certeza, é um ânimo renovado. Então Davi diz, vivifica em mim novamente. Queridos, eu estou aqui para dizer para você que o Deus de Israel, o guarda de Israel, continua cuidando de cada um de nós. Eu posso ouvir um amém? Eu não posso ouvir o teu amém, mas Deus ouve o seu amém de fé, o seu amém de confiança. Quando você levanta as mãos, né? Você levanta as mãos para o céu e diz, Senhor, Tu és o meu refúgio. Queridos, vamos continuar nesse Deus, continuar confiando nesse Deus maravilhoso, porque Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele está vendo a nossa necessidade. Nós temos alguns pedidos que foram selecionados aqui, e eu quero citar alguns nomes. Ainda dá tempo de você colocar aqui na live, se você quiser que oramos de forma intercessória por você. Temos pedidos aqui da irmã Maria José Soares, a Águida Sobral, que também nos vê e ouve, a Nelly está pedindo aqui oração também para o filho que está fora da igreja, pelo que eu estou vendo aqui, a Dorli por um negócio que ela precisa que se resolva, o Eduardo Botelho pede oração pela mãe e sua família, Simone Cristina, oração pela sua família, pelo esposo, por ela, enfim, cada um de nós tem um pedido especial de oração e nós queremos agora orar intercessoriamente por esses pedidos, orar pelo pai da Marlene, orar também por todos aqueles que manifestaram aqui conosco a certeza de que Deus ouve e de que Deus atende a nossa oração. Vamos orar por todos esses pedidos, pela vida espiritual do Rodrigo e assim aqueles que aqui ficamos. Mas de maneira especial, queridos, nós precisamos nos unir numa corrente de oração pelo nosso querido irmão Marcos Cunha. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele tem um diagnóstico complicado e nós precisamos agora nos unirmos. Para quem não conhece o Marcos é um dos líderes da nossa igreja ali no Maria Beatriz. Hoje conversei com ele, orei com ele e ele está certo de que Deus está acima de qualquer dificuldade, de qualquer problema. Então, junte-se a mim não apenas agora, mas ore também em seus lares por esse Filho de Deus que precisa que algumas portas sejam abertas para que ele possa conseguir atendimento para a sua situação. Ok, irmãos? Vamos orar agora por isso. E depois não saiam da live ainda, que eu quero dar apenas mais um recadinho e assim, depois disso, estaremos despedidos. Onde você estiver, feche os seus olhos, ligue a sua mente com a mente de Deus e nós vamos orar juntos agora, numa mesma fé, numa mesma certeza de que Deus ouve as nossas súplicas. Senhor Deus, muito obrigado, porque em Tua palavra nós podemos renovar a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Como o salmista Davi disse,
nós podemos tê-lo como nosso refúgio. E nós acreditamos, nós cremos nisso. Portanto, tu ouvistes os pedidos que aqui foram apresentados. Tu que lá do céu conheces as nossas necessidades, atende-as de acordo com o teu santo e bom querer. Nós confiamos em ti, confiamos que a tua intervenção será sempre o melhor para a nossa vida. E quando não entendermos as circunstâncias da vida, que nós continuemos confiando em ti, porque nós sabemos que este mundo é mau, este mundo é complicado, e nós almejamos nos prepararmos para muito em breve ver Jesus voltar. Senhor, mantenha-nos firmes e fiéis, leais até aquele dia. Não importa se estivermos vivos ou se estivermos descansando, que nós possamos ouvir a voz poderosa de Jesus nos chamando para viver com Ele eternamente no lugar que Ele preparou para nós. Amém. Muito obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos, bênçãos imerecidas, mas reconhecemos a tua proteção e o teu cuidado para conosco. Amém. Abençoe as igrejas que aqui representamos, a igreja do Jardim Planalto, a igreja do Maria Beatriz, a igreja do Parque das Laranjeiras, a igreja da Vila Dias, a igreja também do Jardim Silvânia, nossa querida igreja central de Mojimirim, todos os adventistas, todas as famílias adventistas. Também intercedemos agora para os nossos vizinhos, aqueles que vivem neste mesmo município. Oramos por todos aqueles que precisam de ti na cidade de Mojimirim. E que tu ouças a oração dos teus filhos, onde quer que estejam, em outras cidades, em outros estados, em outros países, porque nós cremos em ti e nós cremos que estás atendendo a todos os teus filhos. Amém. Nós colocamos a nossa vida mais uma vez nas tuas mãos, oramos no doce e sagrado nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus verdadeiramente te abençoe, esteja em sua vida e em seu coração, e que nós possamos verdadeiramente depositar a nossa fé naquele que conhece todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. Eu queria anunciar mais uma vez o nosso drive-thru solidário. É só você procurar uma das nossas igrejas no próximo sábado à tarde. Temos alguns horários diferentes, mas a maioria estará a partir das 14 horas pronto a receber a sua doação para aqueles que precisam, de alguma maneira, agora especialmente, de atendimento, de reforçar aí a questão da sua dispensa, e então nós podemos dessa forma depositar a nossa fé nesse Deus maravilhoso. E também aproveito para lembrar a você que nós estamos com as nossas igrejas fechadas, mas não os nossos lares. Nós vamos anunciar nos próximos dias, nós vamos anunciar uma classe bíblica virtual através de um aplicativo chamado Zoom. Então pense em alguém a quem você pode convidar para estudar a Bíblia através da internet. Nós vamos divulgar isso para vocês. Eu mesmo vou dirigir essa classe bíblica. Os irmãos podem participar se quiserem relembrar também o conhecimento da palavra de Deus. Então vamos orar desde já para que dessa forma nós possamos alcançar algumas pessoas e transmitir a elas a verdade da palavra de Deus. Eu aumento o som aqui do hino 500, né? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E com isso, desejo a vocês uma noite maravilhosa, agora fortalecidos pela certeza que nos vem da palavra de Deus, e convidando você a estar comigo no próximo sábado às 10 horas, numa live onde nós continuaremos o estudo da vida do patriarca Jacó. Vamos fazer uma pequena retrospectiva para quem não assistiu no sábado passado e vamos concluir esse tema maravilhoso de como Deus atua na vida dos seus filhos. Você é nosso convidado, próximo sábado às 10 horas e depois às 11 horas você pode ver pela Novo Tempo também um servo de Deus pregando a palavra de Deus. Uma boa noite, que Deus continue na tua vida e no teu coração. Saiba que o seu pastor intercede por você todos os dias e que Deus o guarde e te proteja. Amém.